E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, antes de mais nada, tá? Já vou deixar bem explícito, tá? Já vou te alertar, por quê? Esse vai ser um vídeo longo, até porque eu preciso dar certas explicações aqui no canal do que aconteceu no Japão, porque pode ser que seja a primeira vez que a pessoa venha assistir o vídeo, tá? Aqui no canal, ou que não conheça a realidade do Japão, conheça só uma parte da realidade, tá? Para quem mora aqui no Japão, né, sabe muito bem desse tipo de coisa, que tem acompanhado as mídias, que tem vivido a situação aqui, tá? Então, eu já alerto para você, tá? Se você não tiver tempo, não assista esse vídeo. Eu devo ser o único doido no YouTube que fala isso, porque geralmente eles falam assim: ah, assista esse vídeo até o final, não importa o tempo do vídeo, né? Assista esse vídeo, que não sei o que. Eu já falo, não assista, tá? Porque senão você vai perder o fio da meada e vai acabar entendendo as informações de forma errada, tá? E além que eu falo isso porque esse tipo de coisa atrapalha até a retenção do vídeo, porque tem aquela métrica, né, da pessoa assistir o vídeo até um certo tempo e etc. E nisso ajuda o impulsionamento do vídeo, tá? Aqui do canal. Claro que se eu falar para a pessoa assim, assista o vídeo, ela clicou e saiu, vai detonar muita retenção, sim. Mas eu vou fazer o quê? Eu já prefiro te alertar para te dar a informação certa, né, para você pegar de forma correta, do que eu visar meu lucro. Eu quero ganhar dinheiro, sim, não sou hipócrita, cansei de falar isso nos meus vídeos, mas eu quero que as pessoas entendam, tá, do que está acontecendo realmente, para evitar dores de cabeça, de divulgação de, como é que fala assim, de informações erradas, errôneas ou pela metade, etc. Tá certo? Até o momento da gravação desse vídeo, tá? Essa matéria saiu há 2 dias. Eu vi essa matéria, me chamou muita atenção. Eu falei, não, só preciso gravar isso pro povo. Eu falei, não, pera lá. Eu vou fazer o teste para ver quantas mídias vão falar sobre isso, tá? Porque é algo polêmico, muito polêmico, por sinal. Para não falar para vocês que eu me senti um palhaço divulgando esse tipo de matéria, de informação que o Suga estava trazendo, que as mídias estavam trazendo em relação ao Suga, eu me senti um palhaço depois que eu li isso. Mas de qualquer maneira, era o que tinha para a época. E todo mundo deu a credibilidade, tá? Deu acreditando que era verdade o que estava acontecendo no governo Suga. Mas até aí. E eu vou trazer certos dados também, tá, para evitar a tal da teoria da conspiração. Teoria da conspiração nada mais é que é você falar sobre certas coisas e não ter dados, não ter provas. Só que nesse caso o governo Kishida ele trouxe esses números veio a público. O próprio primeiro-ministro falando. Então é aquela velha história, né? Ou tem guerra política ali, ou o governo Suga sacaneou muito. E o governo Kishida está se mostrando um governo totalmente diferente do governo Suga. Mas de qualquer maneira, fica a seu cargo fazer essas interpretações e tirar suas conclusões. Mas essa matéria me chamou muita atenção, né? Voltando à linha de raciocínio. Então, até o momento, no exato momento da gravação dessa matéria, eu fiz a pesquisa, tá ali. Só mídias pequenas falaram, tá? Mídias grandes não falaram assim. Só teve uma mídia grande que falou sobre isso. Por incrível que pareça, nem a NHK falou. E a NHK é a televisão estatal do governo, tá? Nem ela falou, tá? Então, realmente tem que se tomar cuidado com as coisas, tá? Então, da mesma forma que eu dei uma pesquisada, a mídia brasileira que tem aqui no Japão não falou sobre isso, tá? Se falou, eu não achei. Tá, então até a gravação daqui não foi falado, tá? Mas do que se trata, japonês? Essa matéria que você está tanto polemizando esse tipo de coisa no começo, tá? Presta atenção comigo, tá? Aqui, eu trouxe até aqui da televisão japonesa e palavras do próprio Kishida. Só que eu não posso colocar o vídeo todo, porque senão o YouTube me come com farinha, tá certo? Mas preste bem atenção nisso aqui.
新型コロナウイルスの第6波が懸念される中、政府が解消を目指すいわゆる幽霊病床について、その実態と背景を取材しました。いわゆる幽霊病床を見える化し、感染拡大時の使用率について8割以上を確保する。Então você vê que o próprio Kishida falou, tá? Mas vamos aqui agora. O primeiro-ministro Kishida quer eliminar as chamadas camas fantasmas ou leitos fantasmas, tá? E garantir mais de 80% da taxa do uso das camas quando a infecção se espalhar, já visando a sexta onda, tá? Porque essa última que acabou foi a quinta. A palavra-chave cama fantasma ou leito fantasma, tá? Foi enfatizada pelo primeiro-ministro Kishida na sede de contramedidas do novo coronavírus. É aquilo que você escutou nesse áudio, tá? As camas ou leitos fantasmas são camas que foram declaradas como camas para aceitar pacientes com coronavírus, mas na realidade os hospitais não estavam aceitando os pacientes com coronavírus. Então já deu para você sacar aí a polêmica, né? Esse trecho aqui me chamou muita atenção, só que antes de gravar de passar esse trecho para você, nesse parágrafo, eu preciso salientar muitos pontos. Por quê? De acordo com esse trecho, tá? Não precisaria ter tido o estado de emergência no Japão. Não precisaria ter os estados de emergência. Por quê? O governo, ele tem uma métrica, tá? O governo Suga, não o governo Kishida, né? Vamos separar as coisas aí, por quê? O governo Suga, praticamente assim, mais da metade de Tomokubi foi demitido, tá? Taro Kono, que era da vacina, espirrou, mas como o Taro Kono foi concorrente dele para primeiro-ministro, o Kishida resolveu ser legal com ele. Falou assim: eu vou te dar um cargo de ministério aqui, só que não na vacina, você vai fazer outra coisa. E sumiu, tanto que você vê que o Taro Kono sumiu da mídia, tá? Então a gente desapareceu. Katsunobu Kato, que era o porta-voz do governo, rodou. E Yasutoshi Nishimura, que era da revitalização do Japão, rodou, tá? E alguns outros. Só para você ter uma ideia, na época do Suga, né, tinha mais ou menos uma média, tá, de 20 ministérios. 13 rodaram, tomaram cubi. Então só ficou 7 dos 20 do governo Suga. 13 são governos novos, tanto que porta-voz mudou do Japão, a Ministério da Vacina mudou, né, da revitalização, da saúde, do trabalho, mudaram praticamente quase todos, tá? E o governo Suga, na época, ele tinha uma métrica, 6 métricas, tá? Um ponto de 6 métricas para declarar o estado de emergência, que era de 70%, tá? Quando os leitos dos hospitais chegassem a 70%, basicamente teria que ser declarado, ou precisava ser declarado, o estado de emergência. Seja de forma estadual ou seja de forma federal. No caso assim, o governo japonês, o governo assim, central, no caso o Suga, declarando o estado de emergência. Mas de acordo com esses dados aqui, não precisava ter o estado de emergência. Não precisariam. Então o que acontece? Sinal que alguns dados foram manipulados, por bem ou por mal, tá? Com o governo Suga sabendo ou não sabendo. Por que eu falo isso? Porque se os hospitais fizessem sacanagem, sem o governo Suga saber, tá? Então as culpas são dos hospitais. Só que o governo Suga, ele estava dando dinheiro para os hospitais. Então a necessidade de fazer uma auditoria ali é real. Houve essa auditoria? Não dá para saber. Mas de acordo com esses números do Kishida, que o Kishida trouxe, que eu vou passar para você daqui a pouco, houve essa auditoria. Essa auditoria aconteceu. Só que se aconteceu no governo Suga, no governo dele, não dá para saber. Até porque ele não falou quando foi feita essa auditoria, tá? Por que eu falo isso? Para quem trabalha aqui no Japão, tá? Mesmo no Brasil também eles fazem esse sistema. É o famoso Tanaroshi, ou Tanaroshi,
né, dependendo da expressão da pessoa. O que é? É a contagem de fluxo de produção. O que isso consiste em quê? Quem trabalha aqui no Japão já deve ter passado por algum Tanaoshi. Se não passou, ainda vai passar. Tá? Ou trabalhando no comércio, ou trabalhando nas fábricas, algum momento vai passar. O que é isso? Consiste na contagem de peças, para saber o número de peças reais. Por quê? Na administração, eles têm um número X de peças. Só que o que está na linha de produção é um número Y de peças. Então tem que ver. Então eles pegam essas informações que já estão lá no registro com essa contagem e bate para ver qual que é a discrepância, tá? Qual que é a diferença de números reais de produção, de peças que existem, com os números que estão sendo lançados. E nisso vão ver aonde estão errando ou quem está roubando, ou quem está sacaneando nos números. Entende a importância disso? E nisso dá para as empresas, né, os comércios e etc., saber o real número e fazer a prospecção de fluxo de lucratividade ou de prejuízo, porque dependendo da contagem, o número está muito inflado, não existe aqueles números, então houve prejuízo, porque aquelas peças ou aquelas coisas ali foram desviadas para algum local. É a mesma coisa do número das camas. Se você tem um número X de cama declarado, tem um número X de cama que está sendo usado, não bate. Só que o governo estava pagando. Então é aquela velha história. Por que as prefeituras não fizeram auditoria? Se fizeram auditoria, por que esconderam isso? Da mesma forma, o governo Suga, por que não se fez auditoria? Por que escondeu do público? Tá? Porque os pontos aqui das infecções do coronavírus no Japão eram muito estranhas. Para quem acompanha o canal há mais tempo, deve se lembrar. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, se inscrevam no canal, né? Deixa seu like é de graça, tá? Isso me ajuda demais e me incentiva o canal também, tá? E clica no sininho para você receber as notificações do que está acontecendo aqui no Japão. Então, antes de sair uma matéria de uma televisão japonesa, eu já havia alertado aqui, eu já havia pontuado que o coronavírus ele subia de uma vez aqui no Japão, ele caía de uma vez no Japão de forma quase que coordenada, né, que era muito estranho. Por que eu falo isso? Porque se fosse um estado com muito coronavírus, outro estado com pouco coronavírus, outro estado com uma infecção mediana, então daria assim um gráfico mais ou menos que dá para você sacar, né, que realmente a coisa saiu do controle, né, porque não tem como fazer o controle das infecções por coronavírus. Basicamente foi essa a ideia que mídias grandes e políticos soltavam, que não dá para fazer o controle das infecções por coronavírus. Mas aqui no Japão a coisa funcionava diferente. Subia tudo de uma vez e daqui a pouco caía tudo de uma vez. Então era muito estranho. E eu pontuei esse tipo de coisa. Aí depois passou um certo tempo, coincidentemente também, tá? Eu soltei uma matéria falando sobre isso, tá? Porque uma mídia japonesa havia, né, se atentado a isso também, e o The New York Times também se atentou a esse ponto e soltou algo, né, nos Estados Unidos, chamando a atenção do Japão pelas infecções do coronavírus. E essa mídia japonesa viu essa matéria do New York Times e trouxe. E eu trouxe para você aqui do canal. Por isso que eu falo assim, que são coisas diferentes, coisas muito estranhas. Mas vou aqui pontuar agora, tá? Neste verão, quando o sistema médico ficou restrito devido à quinta onda, a taxa de utilização dos leitos no pico, tá, das infecções em Tóquio foi de 65%. O que significa que mais de 30% dos leitos estavam vagos. Então o que aconteceu? Se você somar os 65% ali dos leitos realmente usados com esses números de mais de 30% somado com 65%, vai dar mais de 95%.
Ele fala assim porque eles falam mais ali na matéria. Então dá mais de 95%. E tanto que quem acompanhou os números de Tóquio, tá, viu que teve épocas que Tóquio estava relatando números de leitos preenchidos de mais de quase 100%, chegando a 100%, né, 98, 99% dos leitos preenchidos, e que na verdade era 65%. E se você levar em conta as métricas do governo Suga de 70% dos leitos preenchidos para coronavírus, não precisava ter tido estado de emergência, porque 65 não é 70. Entende? Então, não precisaria ter tido aquela lei que o Suga tinha, que ele copiou de Tóquio, tá? Que é para deixar as pessoas em casa que pegavam coronavírus, e era para internar só aquelas pessoas com estado moderado para grave, tá? E a partir de moderado para grave e graves nos hospitais, e deixar as outras pessoas em casa. Só que nisso muita gente morreu em casa. E aí? Então você vê que por esses números que o Kishida trouxe, não precisaria ter tido o estado de emergência. E se você levar em conta que esse parágrafo fala assim, ó, neste verão, quando o sistema médico ficou restrito à quinta onda, a quinta onda foi a pior onda de coronavírus que nós tivemos aqui no Japão. Tá? Os outros estados de emergência que houve, se você levar em conta isso, que esse foi o pior, foram muito menores o número de taxa de leitos. Só que, como o governo estava pagando para os hospitais receberem as pessoas, então a coisa foi inflada para poder receber dinheiro. Só que a gente não sabe se foi sacanagem dos governos, no caso assim, do governo Suga, tá? Ou se foi sacanagem dos hospitais em declarar algo, tá? Para poder fazer enriquecimento ilícito. O que isso quer dizer? Está recebendo dinheiro, tá, de forma indevida, que não está prestando serviço. Só para você ter ideia, tá, eu não trouxe, tá, a chamada do ministro da Saúde falando aqui do Japão, esse novo ministro da Saúde, porque senão esse vídeo vai ficar mais extenso do que ele já vai ficar. Ele apareceu ontem, tá, no programa Sunday Prime, né, que é da televisão japonesa aqui também, falando disso, tá, desses hospitais que receberam dinheiro de forma indevida das pessoas em relação ao coronavírus, só que não estavam fazendo o tratamento dessas pessoas, tá? E é que ele não sabe como é que vai fazer para poder pedir esse dinheiro de volta desses hospitais. Entende? Então tem muita coisa aí que não dá para sacar se foi o governo que inflou os números do coronavírus ou se foram hospitais. Mas de qualquer maneira houve uma sacanagem aí, tá, por trás. Por isso que eu falo assim, realmente tem que se tomar cuidado, tá, com as coisas. Então, dependendo, pelo menos aqui no Japão, tá, em relação ao Brasil, a outros lugares, dependendo dessa história do coronavírus, não foi um bicho de 7 cabeças tão grande como pintaram aqui na mídia de cá, tá? Mas dos outros países não dá para saber, tá? Até porque eu não acompanho, mas você vê que o primeiro-ministro trouxe esses números. E aí, em relação ao governo Suga, com que intuito? Não dá para saber. Ele quis sacanear o governo Suga, ele quis mostrar que que ele está realmente empenhado em mostrar serviço e mostrar a realidade do Japão. Não dá para saber, tá? Ou da mesma forma que o Suga estava certo e o Kishida estava errado, ele está fazendo isso para sacanear o Suga. E aí? Existem várias hipóteses, mas de qualquer maneira ele trouxe esses números a público, tá? Mas continuando aqui, então por que nasceu o sistema de cama fantasma? Por exemplo, um hospital de emergência na cidade de Miyoshi, em Saitama, com 38 leitos de coronavírus, né? Em agosto estava totalmente cheio, estava sempre cheio. Akira Kano, diretor do hospital Fujimi no Kyu, né? Por exemplo, há uma escassez de mão de obra. Além disso, pacientes com outras doenças, né, são hospitalizados e não podem ser removidos facilmente. Existem leitos em outros hospitais que não respondem imediatamente à hospitalização do corona. Então o que isso quer dizer? Eles estão falando que
tem pessoas, né, que são hospitalizadas, né, com outras doenças, sem ser o coronavírus. Existe uma falta de mão de obra. Então, remanejar essas pessoas, no caso assim, esses profissionais, para tratar do corona é inviável. Não tem como, por causa da falta de mão de obra. Então, essa falta de mão de obra pode ser várias coisas. Realmente pode ser falta de profissionais da saúde naquele estabelecimento, ou o valor salarial é baixo, as pessoas não querem ir para lá, ou a carga de serviço é muito grande, os profissionais não estão aguentando, tá? Então pedem demissão. Então, uma série de fatores, tá? Mas você vê que já estão pontuando esse tipo de coisa. Por outro lado, o médico que estava examinando um atendente domiciliar que não podia estar internado naquele momento. O Hinata Zaitaku Clinic San, no caso o diretor Kazuma Tashiro, disse: o número de pacientes com insuficiência respiratória aguda na quinta onda estava aumentando ao mesmo tempo. Então você vê que pessoas com problemas respiratórios estavam aumentando rapidamente. Há um limite para o número de hospitais que podem aceitar os pacientes altamente dependentes de cuidados médicos. Então você vê que ele já está pontuando uma outra coisa também, tá? Só que ainda assim não justifica receber dinheiro de graça do governo, tá? Devido à escassez de mão de obra nos hospitais e à falta de equipamentos médicos para atender os gravemente enfermos do corona, o número de casos em que os pacientes não puderam ser aceitos aumentou, tá? E como resultado, tornou-se um fator para o nascimento dos leitos fantasma. Só que eu vou pontuar um negócio aqui. O Suga, tá? Para fazer graça, aquele ali eu falei até em outro vídeo também. Ele fez graça, tá? Ele doou um grande número, eu não recordo esse número, então não posso passar para vocês agora. Mas ele doou um grande número de concentradores e respiradores de oxigênio, tá? Para os países do Sudeste Asiático aqui, porque eles estavam num boom de infecção também danado e estava morrendo um monte de gente. Então praticamente ele doou, né? Assim, de monte. Só que você vê esses números aqui do Japão, ele teria que ter doado sabendo que o Japão estava desse jeito? Porra, ele é o primeiro-ministro, desculpa o termo, né? Então ele tinha que saber como é que estava a situação aqui, porque basicamente em volta do primeiro-ministro ele tem que ter as cabeças mais geniais do Japão para ajudar ele a administrar. E ainda assim ele doou. E o Japão se lascando com esse tipo de coisa. Ou ele sabia, tá, desses números aqui do Japão que estavam muito menores e doou, achando que não fosse acontecer nada no Japão. Só que você vê que a coisa mudou de figura. Por que eu falo que talvez ele sabia? Se você levar aquele número de 65% que o governo Kishida trouxe, se essa auditoria foi feita no governo Suga, ele já sabia. Então ele pode ser que tenha doado esses concentradores de oxigênio para lá, achando que o Japão não fosse acontecer nada. Só que houve um boom aqui no Japão também. O que aconteceu? Depois de um tempo, Taiwan foi legal com o Japão, até porque o Japão ajudou muito Taiwan, não só nessa parte de coronavírus, tá? A China tentou dar uma sacaneada em Taiwan em relação a frutas. O Japão foi lá e comprou essas frutas, tá? Para poder ajudar Taiwan. Tanto que quem acompanha o canal que deve se lembrar dos abacaxis e etc, né? Então o Japão foi lá e comprou essas frutas e quebrou as pernas da China, porque a China queria boicotar Taiwan, no caso das exportações e importações de fruta. O Japão foi lá e comprou e salvou a pele de Taiwan tempos atrás, nessa parte, porque senão o Taiwan ia ter um prejuízo muito grande na perda das frutas, que não iria vender, iria estragar, esse tipo de coisa. O Japão foi lá e comprou, ajudou bastante Taiwan. Aí passou um certo tempo, já deu essa crise, tá, aguda respiratória, você vê que aconteceu, você vê que médicos estavam falando, e Taiwan doou, tá, um grande número de concentradores de oxigênio, tá? Foi um número bem grande mesmo, tá? Eu não lembro realmente o número, mas chega na casa dos 1.000, né? Entre oxímetro de pulso, no caso assim, aqueles relógios para medir
a oxigenação do sangue, que é algo realmente imprescindível, e concentradores de oxigênio para a respiração das pessoas, tá? Tanto que esses concentradores de oxigênio, eu trouxe uma matéria já falando sobre isso, é muito melhor do que os vaporizadores que as pessoas usam, né? Usam para fazer problemas de tratamento de respiração. Esses concentradores saem mais caros, mas o efeito deles são muito melhores para as pessoas que têm problemas respiratórios. Então até compensa comprar um, tá? Mas de qualquer maneira, Taiwan doou isso. Tanto que eu gravei uma matéria que até vários jornais também pontuaram, falaram assim, havia necessidade, tá, de Taiwan ter doado esse tipo de coisa para o Japão, sabendo que o Suga estava fazendo. Aí que tá. Porque se o Suga, dependendo, não tivesse doado, o Japão não precisaria pegar essa doação de Taiwan. Mas de qualquer maneira, uma mão lava a outra, né? Então já estou explicando para você de forma já cronológica do que está aconteceu aqui no Japão, né? Mas continuando aqui, devido à escassez de mão de obra, hospitais, bom, isso aqui já foi falado, foi o que ajudou no crescimento dos leitos fantasmas. Além disso, há vozes que apontam as limitações do sistema de coordenação e internação por meio do centro de saúde. Sim, porque foram criados centros de saúde do governo central para poder coordenar os leitos, que quando vagava um leito aqui, dizia o hospital que vagava um leito aqui, tá? Aí o sistema de emergência do Japão, seja os bombeiros ou algum outro da cidade, tinha como mandar de forma rápida, só que não era o que estava acontecendo. Eu relatei isso aqui também no canal, tá? Representante do Night Doctor, Takuya Kikuchi. Se você for a um posto de saúde público, aqui no Japão, entre aspas, não existe posto de saúde público, tá? Eles colocaram assim porque é o sistema que os governos centrais estavam fazendo para poder coordenar isso. Tanto que havia até uns hospitais de campanha no final da era Suga, que ele começou a criar, tá? O Suga poderia ter tido 1 ano para criar hospitais de campanha, ele não criou. Ele só criou no final do mandato dele, por incrível que pareça. Cara de pau, né? Mas se você for ao posto de saúde público, terá que se tratar em 3 a 4 dias. Seu estado está piorando a cada dia, então não há lugar para aceitá-lo. O que isso quer dizer? Tá, ficou meio estranho por causa da tradução. Que existiam esses hospitais de campanha, que as pessoas podiam ir para lá, só que ele tinha um número limitado também, tá? Então nesse número limitado, às vezes as pessoas não eram aceitas ali e tinham que ficar em casa. E quando você ligava para o centro de saúde, falando assim, aqui a situação está piorando, eu preciso de internação, às vezes levava assim 1, 2, 3, até 4 dias para as pessoas serem internadas, e entrava na fila para poder ser internados, para a ambulância ir lá buscar e levar até o hospital. Só que nisso muitas pessoas morreram aqui no Japão, tá? Por causa desse tipo de coisa. Então você vê que muita política foi feita em cima desses números inflados nos leitos dos hospitais, e que não é a real da coisa. Então muita coisa do coronavírus não era esse bicho de 7 cabeças que estavam falando. Talvez, tá, se você levar em conta que muitos desses leitos vazios fossem realmente preenchidos, poderia passar dos 70 e haver a real necessidade do estado de emergência. Mas de acordo com os números que o Kishida trouxe, você vê que no pico da quinta onda, 65%, então não haveria necessidade de estado de emergência no Japão. Não tinha a lógica disso subir tudo de uma vez e baixar tudo de uma vez. Então, se você reparar por esses números, houve manipulação do governo, juntamente com os hospitais. Com que intuito? Não faço ideia. Por que eu falo esse tipo de coisa também? Porque tem a parte da vacinação, a campanha de vacinação. No começo, as pessoas estavam muito irredutíveis aqui no Japão, assim, para tomar a vacina. Foi feito pesquisas aqui no Japão
E mais da metade não queria tomar a vacina. Aí entra aquela história. Como é que eu vou fazer para as pessoas tomarem a vacina? Como é que eu vou convencer as pessoas a tomarem a vacina? Até porque que as compras das vacinas aqui no Japão, pelo Suga, foram milionárias. Da mesma forma que... Milionárias não, bilionárias, né? Da mesma forma que o Suga comprou aquele medicamento, que mal foi aprovado no exterior, por 155 bilhões de ienes. Eu trouxe essa matéria aqui. Então você vê que houve uma comercialização muito grande por trás. Houve algo assim, financeiramente falando, muito grande. Justifica esse terrorismo em relação ao que eles fizeram? Só Deus sabe. Dependendo dessa situação do coronavírus em relação aos outros países, talvez não tenha sido tão brava como foi pintado no exterior aqui no Japão. Só que da forma que eles inflaram isso se baseando no número que o Kishida trouxe, tá? Foi algo extremamente, assim, fora do normal. Você vê que mais de 30%. Então, existe algo por trás aí. Existe algo muito diferente. Vamos ver o que o governo Kishida vai fazer. Se ele vai continuar com essa postura, como é que se diz assim, honesta em relação ao governo Suga, ou se alguma coisa vai mudar, ou se não vai mudar nada. Mas isso me chamou muita atenção, por isso que eu já estou trazendo isso para você, tá? Pontuando esses pontos que eu consegui identificar. Se você conseguir identificar algum outro ponto, comenta aqui, né, nos comentários do vídeo, para as pessoas terem noção também, tá, do que realmente, da mesma forma, né, que houve número de mortes, tá, isso não tem como negar, número de mortes por coronavírus. Mas quem me garante que muitas dessas mortes ditas por coronavírus não foram infladas por outras coisas também? E olha que os números de mortes no Japão é muito menor em relação a muitos países, em relação ao Brasil é muito menor. Mas se você parar para ver que houve manipulação de dados aqui no Japão, quem me garante que não há em outros lugares também? E que estão pintando esse tal desse coronavírus um bicho de 7 cabeças, quando na verdade é 2, 3. E aí? Tá? Claro, tá, tem a parte da máscara. Tem que continuar usando máscara, tá? Até porque é uma doença infecciosa que se pega no ar. Mas ainda assim, tá? Não estou falando para você não usar máscara. Tem que continuar usando máscara. Tanto que aqui no Japão a coisa não aumentou muito também, entre aspas, tá? Porque por causa da cultura da máscara. Desde antes do coronavírus, os japoneses já tinham a cultura de usar máscara. Pegou gripe, máscara. Entrou na época do Kafunsho, máscara. Né? Deu certas estações do ano, máscara. Então, para eles, é quase que normal usar máscara. Mas ainda assim deu esse boom danado. Eu não sei porquê, tá? Que o governo Suga fez esse tipo de coisa, tá? Mas realmente é algo complicado, né? Então você tire suas conclusões do que você ouviu aqui, né? Em relação à matéria do Jornal Grande ali, a palavra do Kishida, tá? Com esses dados, aí vai ficar a seu critério, mas não deixe de se cuidar, tá? Não deixe de se cuidar, porque o corona existe, tá? Por mais que seja um bicho de 7 cabeças ou não, ele existe e ele mata. E isso pode ser, né, da noite para o dia, dependendo da situação da pessoa, tá? Então se cuida, tá? Se cuida, porque você é a pessoa mais importante para você. Outras pessoas podem te estimar, mas só você sabe as suas dores e as suas alegrias. Aquelas pessoas que falam assim: ah, eu sei o que você está passando. Hipocrisia, porque ninguém está dentro de você para saber o que você está passando, seja na alegria ou na dor, tá certo? Então só você sabe o que você passa realmente. E se você cair, dependendo, muitas pessoas podem depender de você. Se você cair, o que vai ser dessas pessoas? Então se cuide, tá? Por favor, tá? E nessa brincadeira toda, vida que se segue. Se você assistiu o vídeo até aqui, tá? Eu abaixo minha cabeça para você em sinal de respeito. Arigatou gozaimasu. Tá? Porque realmente você quer a informação do que está acontecendo aqui no Japão, não a coisa nas coxas, tá certo?
E se você tiver alguma outra ideia pontuada, tá? Mas eu falo assim, se for postar no comentário, de forma respeitosa, tá? Evite, como é que se fala assim, desrespeitar as outras pessoas para evitar a confusão, tá certo? E não venha com aquelas ideias muito de teoria da conspiração, tá? Por que eu falo isso? Aqui no vídeo eu pontuei algumas provas que o governo Kishida trouxe. Tá? Se for para pontuar certas ideias, pontue com provas em relação a certos argumentos. Só achar é meio complicado. É bom sempre ter provas para dar respaldo. Porque só falar é fácil. Falar até papagaio fala. Mas e aí? Tá? Por isso que aqui no canal eu prezo muito essa história desse fake news. Por isso que eu pesquiso, olho sempre fontes, trago na medida do possível os governantes falando, as mídias falando que, para poder comprovar por A mais B que a coisa saiu realmente, não é invenção, tá? Então é um dos critérios que eu tenho aqui no canal para poder respaldar você de contra a fake news. Então eu peço para você também, no caso nos comentários, para evitar certos fake news, se for comentar, comente, mas com respaldo de alguma coisa. Se for questão de acusação, tá? Peço esse favor para você, tá? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.